Senhor Deus, o momento que nós estamos vivendo, Jesus, há muita enfermidade assolando a face da terra. Alguns familiares dos nossos irmãos, como o pai do irmão Leandro, o irmão Antônio, que está enfermo neste momento. Ó Deus, não há barreira para o Senhor operar. Nós cremos na oração, como o pastor Dário falou nesta noite, há poder na nossa oração. Ó Deus, o Senhor diz que através da oração, Jesus, nós poderemos bater e abrir-se-vos-á. Nesta noite nós oramos pela saúde dos nossos irmãos. Ó Deus, por aqueles que não puderam estar aqui conosco por enfermidade. Ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Que haja cura. Até o final deste culto, Senhor, que nós possamos receber chamadas, ligações de cura. Eu creio no poder. Eu creio no poder da igreja que ora. Ó Deus, que o Senhor repreende toda enfermidade. Quando nós olhamos para o texto da palavra que diz em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó Deus, eu creio que o Senhor nos guarda da peste perniciosa. O Senhor nos guarda da mortandade que assola o meu dia. O Senhor é aquele que nos esconde, Pai, debaixo das tuas asas. Ó Deus, guarda cada um dos teus filhos, da tua igreja, em nome de Jesus, trazendo cura, Pai, para a tua igreja. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, cremos nisso. Vamos para a palavra de Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 3 ao versículo 9. Eu estou usando a versão NVI, mas tudo bem, pode ser aquela mesmo. Pode ser, Gui, por favor. Isso é uma bênção, Gui. Ali, ó. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, ou outra versão, onde havia um pé de zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Só até aí. Meu Deus, me dá graça, Senhor. Glória a Deus. Antes de eu entrar nesse texto propriamente, o texto que eu li, eu quero conversar com você sobre o contexto desse texto. E eu vim ensinando para a Isabela, ela dizendo: pai, como é que eu faço para mim pregar? E eu falo: filha, você abre um texto, lê o texto e explique o contexto. Porque é importante a gente entender como é o contexto, aonde que este personagem se encaixa no texto. Elias, ele aparece a partir do capítulo 17, se não falha a memória. Num contexto, irmão Hermeson, que havia uma apostasia em Israel. O povo de Israel, ele se desviou-se dos caminhos do Senhor. Aonde deixou o culto de adoração ao Deus Altíssimo, eles começaram a levantar postes ídolos. E não só. Havia um rei da dinastia de Israel que casou com uma mulher profana. A Bíblia é tão clara em dizer que não houve nenhum rei tão ruim, tão mau, que afrontou a Deus como o rei Acabe. A depravação espiritual em Israel estava terrível.
Um contexto onde o povo de Israel foi totalmente corrompido, onde o Senhor olha e diz que o pecado de Acabe é como o pecado de Jeroboão. Ele perverteu o povo, não somente ele se desviou, mas ele fez que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. E ele começou a levantar postes ídolos em Israel. Ele começou a levantar altares a Baal, aonde aquela adoração, aquela entidade satânica, o povo de Israel oferecia os seus filhos a Baal. E era uma promiscuidade terrível no meio do culto de Baal, no meio do culto de Acera, aonde o povo oferecia os seus primogênitos para agradar ao Baal. Ele casa com uma mulher com o nome de Jezabel. E esse nome é tão terrível que ela percorre toda a Bíblia. Em Apocalipse, o espírito que atuava nessa mulher, ela continuava ainda atuando na igreja do século 21. De tão terrível estava a calamidade do povo de Israel. E é nesse contexto que Deus levanta este profeta Elias. Um profeta que veio e dividiu a história. Quando nós falamos de Elias, a gente imagina desse profeta poderoso. Meus irmãos, e não está, acho que todos aqui já viu algumas notícias atual, aonde existe ainda associações secretas que adoram essa entidade maligna, e Deus abomina isso. Aonde cada vez mais existe crianças sendo oferecidas a essas entidades. E o povo de Israel, eles entregavam seus filhos para ser queimados vivos diante da a estátua de Baal. E se você pesquisar no Google, a estátua de Baal é como se fosse um homem com a cabeça de um touro. E as mãos deles eram estendidas assim para receber as suas oferendas. E eles acendiam fogueiras debaixo daquelas mãos. E aquelas mãos, ela como se fosse de bronze. E eles ficavam avermelhados, queimando, e o povo de Israel pegava os seus pequeninos, as suas crianças, da qual Deus abominou o povo, desde o Antigo Testamento. Aliás, desde a lei, Deus diz assim em Deuteronômio, em Levítico, diz: não passará aos vossos filhos pelo fogo. Não era somente o Moloque que ofereciam, olha aí, ó, essa entidade. Então essa daí não está, mas tem outra que eles têm as mãos estendidas, porque essa aí é uma recente, foi colocada acho que na Palestina, uma coisa assim. Mas a estátua antiga que eles têm é como se fosse o touro com as mãos estendidas. E lá eles colocavam seus filhos para ser queimados vivos. Sacrificavam os filhos. Era esta calamidade que estava no povo de Israel. E o profeta Elias vem com uma missão muito difícil. Quando nós olhamos no capítulo 17, ele chega diante de Acabe e fala assim: assim diz a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Sabe por quê? Porque a entidade Baal era como se fosse o Deus da fertilidade e o Deus que fazia com que chovia sobre a terra. Era o Deus da provisão. O povo deixou de adorar a Deus, que era o Deus que mandou maná no deserto, começou a adorar uma estátua que denominava como se fosse o Deus da provisão para o povo de Israel. Era o povo dizendo: olha, eu não creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir desse momento eu creio nessa estátua, a estátua de Baal. E junto com esses artefatos todos, ainda tinha o poste ídolo da Acera, que era o Deus, que era uma deusa também feminina, que ali havia os cultos que você pode, até sua mente não consegue imaginar o que eles faziam diante dessas estátuas, de Baal e de Acera. Aí quando o profeta Elias se apresenta a Acabe, ele diz assim: ó, eu declaro com a minha palavra, não vai chover. E quando Elias fala isso, não era que Elias tinha uma confissão positiva, não era que Elias tinha uma modernidade, Raquel, dizendo, como nós cristãos, diz assim, ó, eu digo assim, não, eu creio que vai acontecer. Não é isso.
Porque Elias estava baseado naquilo que está, por favor, Gui, coloca Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 ao 17. Elias estava respaldado nesta palavra. Não era coisa da cabeça de Elias, porque Deus já tinha dito a Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, dizendo assim: por isso tenha cuidado para que não serem enganados e levados a desviar-se e adorar outros deuses e prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão. E ele diz assim, outro versículo, por favor, Gui: gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam nas vossas testas. Era um mandamento do Senhor. Bem, se o povo estava sendo levado pela uma cultura, pela uma adoração a um Deus que fazia chover, quando Elias aparece diante de Acabe, ele diz assim, ó, segundo a minha palavra. Por quê? Porque eu estou diante do Senhor. Aí nós temos uma cultura no nosso meio que a gente vai declarando, mas a palavra diz assim: por que você pede e não recebe? Porque você pede mal. Agora, quando nós declaramos com a nossa palavra aquilo que está alinhado com o propósito do Senhor, vai acontecer. Não é eu declarando coisas positivas, eu declaro, eu creio, assim declaro. Não funciona. Não funciona se não eu olhar para a minha conta bancária e diga assim: eu creio e declaro que vai acontecer isso, eu creio nas minhas bills que vai ser paga. Agora, se eu não for trabalhar, não funciona. Mas se o meu propósito está alinhado com o propósito do Senhor, meu irmão, a Bíblia diz: se nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Foi por diante desse contexto que Elias declara assim: segundo a minha palavra, não vai chover até que eu diga que vai chover. E ele estava diante do rei Acabe. O rei Acabe, além de ser mau, ele era terrivelmente assassino. Porque se nós olharmos o contexto, Jezabel, obrigado, Gui. Ora, Elias de Tesbita Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem vivo, não cairá nenhuma chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Porque o povo tinha que voltar, irmãos, uma forma de repreender. O Senhor disse assim, que se o povo adorasse outros deuses, Ele cerraria os céus. Não haveria chuva na terra. Na outra vez que eu estive aqui ministrando a palavra, eu falei sobre aquela questão de nós buscarmos a Deus na nossa vida. É muito sério quando nós temos essa palavra do Senhor. Porque em Deuteronômio, se a gente olhar o texto, o Senhor dá a promessa, diz assim, ó, eu coloco diante de vocês duas portas, bênção e maldição. E ele dá diz, então escolham a bênção. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, existe promessa para vocês. Existe promessa para vocês. Obedeçam os meus mandamentos que vocês serão prósperos. Quando nós cantamos aqui para os nossos filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Existe promessa para a igreja do Senhor. Existe promessa para a tua vida. Existe promessa para a minha vida, eu creio. Isso é uma promessa do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel para cumprir com a sua promessa. A questão é, a parte de que, irmão, eu tenho que ser obediente àquilo que a palavra do Senhor me diz, Neto. O mínimo que o Senhor quer que nós sejamos é obediente à minha palavra, porque o Jesus falou, aquele que crê em mim e obedece às minhas palavras, tem que obedecer às palavras, e as palavras do Senhor não é pesada. Ele quer apenas o que nós tenhamos relacionamento com Ele. Como que pode um povo que viu, presenciou, esteve nos altos, nos pergaminhos, toda a história de Israel, da provisão de Deus, e de repente, por causa que Acabe, um rei, casa com uma mulher, filha de Etibaal, uma sacerdotisa do diabo, traz a cultura e o povo se volta
para adorar outro Deus que oferece os seus filhos diante de uma estátua de bezerro. Isso é terrível demais para o Senhor. E aí o que houve? É nesse contexto que o profeta Elias, o povo tinha que voltar a adorar a Deus, deixar a idolatria. E todas as vezes que o povo se desviou, houve consequência, Raquel. Todas as vezes que o povo se desviaram, houve consequências. Existe promessa sobre a igreja do Senhor, mas todas as vezes quando nós olhamos para, como nós cantamos aqui, meu prazer é viver no teu amor, se render a ti, Senhor. Às vezes nós declaramos canções e nós não analisamos a letra. Quando a Thaís escolhe um louvor, não é porque apenas é bonito. Tem que existir uma letra que faça com que a igreja declare o seu amor para com Deus. O propósito de nós nos reunirmos é declarar adoração ao nosso Deus. É confessar ao nosso Deus que nós somos o quê? Filhos dele. Não somos apenas criaturas, somos filhos comprados, resgatados pelo sangue precioso. E como o pastor Dário diz, quando nós oramos, não é pela que faça a vontade nossa, não, é para que criarmos relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus. Por que nós perecemos muitas vezes? É porque a gente vai buscar em tantas outras portas, e esquecemos. Nós vínhamos conversando hoje de manhã, e foi bem interessante, que existe, a Isabela assistiu um youtuber muito famoso, chama Mr. Beast, uma coisa assim, que ele é muito rico, ele faz umas gicanas e oferece dinheiro para as pessoas, e ela diz assim: pai, eu queria conhecer o Mr. Beast, porque tem um cartaz dele no ônibus aí, e aí ela falou, tu queria conhecer? Eu falei assim, não, eu já conheço aquele que tem um dono do ouro e da prata, eu já tenho um relacionamento com quem é dono do ouro e da prata. E a Patrícia falou assim: mas você não vai chegar no mercado fazer uma compra e dizer assim, eu sou filho do dono do ouro e da prata, e chegar a pagar. Te entreguei, né, amor? Mas isso é bom que a gente tem essas conversas lá em casa. O ponto que eu quero dizer, irmãos, é que nós somos filhos de toda promessa. Tudo está disponível para nós. O problema é que nós não somos guiados como a cultura deste mundo. A cultura deste mundo vai nos consumir de uma forma que a gente não vai alcançar nunca os padrões deste mundo. É por isso que Paulo fala, e nós já falamos desse texto, não podemos nos ser envolvidos com a mentalidade deste mundo. Porque este mundo, ele vai de mal a pior, mas nós temos uma mente cristã. Eu conheci muita gente, olha, irmãos, eu já vi muita gente rica aqui nesse lugar. O produto que eu trabalho, que eu ofereço e vou levar aos clientes, é para quem tem dinheiro. Casas milionárias. Quando eu chego às vezes nas casas, me dá vontade de eu ir embora o mais rápido possível, porque parece que tem um peso, parece que tem uma angústia naquele lugar. Quantas coisas, Hermes, cara, que a gente faz. Que são detalhes, são decorações de casa, mas são muito caras. Estou falando de coisa de 5.000 libras, 4.000 libras, para enfeitar uma entrada de uma porta. Você imagina, tem casas gigantescas. E o que eu entro ali? Eu encontro o quê? Um vazio, uma tristeza, mas também encontro casas que me faz bem. A questão, irmãos, é, se fosse ser guiado pelaquilo que nós temos, era muito pobre. Agora, quando nós vemos muitas vezes casas simples, humildes, mas que tenha paz, que tenha alegria, por quê? Porque existe ali a bênção do Senhor. O povo de Israel se desviou porque o povo estava voltado só aquilo que os seus olhos poderiam ver, mas esqueceram que Deus era o Deus da promessa na vida deles. E por causa de não olhar para o Deus da promessa, Deus fecha a porta dos céus. Deus envia um profeta e diz assim, fechei a porta, a torneira do céu, agora quero ver. E aí desenvolve essa história do profeta Elias, ao ponto de, no capítulo 18, quando ele volta lá da viúva de Sarepta, ele volta e vai encontrar com o Acabe, estava uma seca terrível sobre Israel, 3 anos que não havia chuva sobre a terra.
Eu sou do Ceará, já passei cerca de 2 anos, imagine 3 anos sem chover. A ponto que o rei Acabe mandava para que fosse buscar alimentos para que não pudesse matar os seus animais. Era nesse contexto que Elias vai encontrar com Acabe. Só que no Monte Carmelo, no capítulo 18, é algo que todos nós olhamos somente o quê? Para a grandeza do profeta Elias. Era um homem ousado. Lembra que ele falou, não vai chover. E quando ele chega diante lá do rei, ele faz um desafio. Ele faz assim, ó, se Baal é Deus, eu quero desafiar. Vamos fazer um culto aqui, vamos ver qual é o Deus que responde. E quando juntou a corja dos profetas, era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, ou Acerá. 850, 800? 850, misericórdia. 850 profetas contra um. E ele faz um desafio, vamos ver, vamos fazer um culto aqui. Aquele que responder com fogo será o Deus de Israel. E todos nós já sabemos a história. Há canções, há filmes infantis. Imagina, irmãos, lá no vale, lá no Monte do Carmelo, melhor dizendo, o altar preparado. Ele disse, tá, joga água. Restaura o altar, porque o altar do Senhor, do sacrifício, tinha sido derrubado. Tinha sido substituído. A primeira coisa que ele faz, vamos restaurar o altar do Senhor. Restaurou o altar. E os profetas começaram a clamar. Era meio-dia. E Elias zombando, clame mais alto. Possa ser que o seu Deus viajou. Clame mais alto, Austin. E eles clamavam. E o culto deles, eles se mutilavam. E o texto diz que eles se mutilavam, clamando para o Deus Baal. E nada, silêncio. Silêncio. Onde é que estava o Deus de Acabe? Ao ponto que havia silêncio. E eles lá, se mutilando, e nada. E o profeta diz, chega com essa palhaçada. Chega. Prepara o altar. Restaura o altar novamente. Pegaram as 12 pedras, simbolizavam as 12 tribos. Prepararam o altar. Colocaram o novilho sobre o altar. E o profeta diz, coloca água. Mas não faz uma vala no meio assim ao redor. Enche de água. Obrigado. Eu tenho aqui, meu irmão. Eu trouxe até a minha caneca. Obrigado, Davi. Mas eu quero usar. E de repente, irmãos, Elias, ele ora ao Senhor. Eu já vi alguns filmes. Eu achei aquilo um dos filmes que eu achei fantástico. O céu começa a ficar avermelhado. Eu não sei como é que foi. Mas de repente o fogo veio do céu e consumiu todo o holocausto. A Bíblia diz que lambeu, lavou toda, enxugou a água. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Naquele dia, ele deu uma ordem, matem todos os profetas. E eles perseguiam, matou todos eles. Agora você imagina como que é se sentir depois de uma vitória desta. Imagina qual é a sensação de dizer assim, Deus me usou. Realmente aniquilamos todos os profetas. Mas o texto que eu li, irmãos, não para apenas nesse ato grandioso de Elias. Acaba que depois de uma vitória dessa, ele tem um esgotamento espiritual. Porque depois disso, a Jezabel manda um recado para ele. Quando Acabe era um homem que não, desculpa a expressão, ele não usava, ele não honrava pelo nome que ele carregava. Ele correu, foi contar para a mulher, dizendo assim, olha, ele matou todos os profetas. E ela mandou uma ordem maligna.
fala para ele, se amanhã por esta hora, se ele não tiver acontecido com ele, o mesmo que ele fez com os profetas, eu não me chamo Jezabel. E foi essa a resposta que ele recebeu. E ele entrou em crise emocional. Ele entrou em crise. Ele teve medo. Ele teve crise existencial, ao ponto de ele dizer, basta, eu não sou melhor do que os meus. Esgotamento físico e espiritual e emocional. Por que eu quero dizer isso? Irmãos, nós somos cristãos. Infelizmente a igreja parece que não existe lugar para fracos. Não existe lugar para aqueles que confessam suas humanidades. Não, não estou bem, não estou legal não. Parece que a gente tem que estar sempre super-herói. Parece que a gente tem que estar sempre no manto, sempre no fogo. E muitas vezes não é, irmão. Muitas vezes não é, Neto. Nem sempre é. Nem sempre a gente está sempre como Elias matando o profeta de Baal. Mas tem dias que a gente está mal, emocional. Tem dia que a gente amanhece e não está bem. Tem dias que a gente olha e diz assim, não estou gostando de mim. Eu não estou me aguentando. Eu quero fugir de mim. Como diz o profeta, o grande pensador Tiririca, eu fujo de mim aonde eu vou, eu sei que lá estou. Tem dias que a gente está mal. E nesse dia mal, onde é que estão as promessas do Senhor? Continua lá sobre a nossa vida. Deus não muda segundo as nossas emoções. Elias, ele se senta debaixo de um pé de zimbro, na sombra, e diz assim, ó, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aí, o que entenda assim? Porque ele fala assim, ó, só eu restei. Mas não era só ele. Porque quando nós estamos no nosso momento, a gente pensa que só nós estamos sendo atingidos. Parece que só nós restamos. Quantas vezes, Paulo, eu já estive no lugar, parecia que as pessoas estavam ao meu lado, parece que eu estava sozinho no meio da multidão. Quantas vezes eu já passei por isso? Já passei isso lá em Portugal. Eu acredito que Portugal para mim foi um lugar onde Deus trabalhou muita coisa em mim. Que pensa no lugar que eu fui amassado. Mas as promessas de Deus continuavam sobre a minha vida. E aí parece que nós não temos lugar na igreja para os fracos, aqueles que estão cansados de lutar. Nem eu e nem o Dário aqui somos super-herói, irmão. Tem dia que a gente não está bem. Mas existe uma coisa que nós temos que crer, na promessa do Senhor que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. O momento não vai definir o meu destino. O momento que eu estou passando não define o meu destino, onde eu vou chegar em Cristo Jesus. Eu não posso viver no momento, transformar isso em um destino. Eu creio na promessa. Deus estava com o profeta Elias, mas de repente uma mensagem que ele levou, que ele recebeu. Às vezes uma mensagem, irmão, desestabiliza todo o nosso emocional. O cara tinha enfrentado 400 profetas, ele viu o fogo descer e todo o povo de Israel dizer, só o Senhor é Deus. Ele talvez imaginou, agora acabou, agora Jezabel vai retroceder, agora acabou, depois disso, não tem para ninguém. Às vezes nós temos vitórias, assim acontece na nossa vida, a gente fala assim, agora é tempo de descansar. De repente a gente recebe outra mensagem, outra pancada, e a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas eu quero falar para você, irmãos, Deus continua com a sua promessa sobre a tua vida. Eu não sei teu coração, não sei as promessas que Deus tem promessa para você. Creia nisso. O que tu está vivendo, o que tu está passando, Paulo, não vai definir o teu futuro. Não pode. É só um momento. E aí a Bíblia diz que quando ele foge, dizendo assim, ó, só eu restei, Deus fala, não, deixa de ser bobo. Igual você, tem 7.000 ainda. Você não é toda essa cocada preta que você está imaginando, não. Você não é a última bolacha do pacote, não. Tem outros também igual a você, que é tão especial quanto você. Calma, é só um tempo, vai passar. Essa luta vai passar. É isso que nós temos que crer. Nós estamos passando algumas lutas, mas vai passar. Ele foge para o deserto. E parece que todas as vezes que nós enfrentamos essas lutas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se isolar.
Mas Deus jamais quis que nós se isolássemos, pelo contrário. É quando nós estamos na luta, nós devemos estar juntos. Porque sozinho não tem voz que vai dizer assim: ei, eu estou contigo, vamos junto. Fortalecendo uns aos outros. Elias foge para o deserto. E ele diz assim: ó, eu quero morrer aqui, nesse meu estado emocional. Mas de repente, irmãos, Deus envia provisão. Antes de Deus, eu coloquei aqui, antes de Deus tratar a alma de Elias, Deus trata do corpo dele. Deus diz assim, o anjo aparece para ele e diz assim: Elias, levanta, come, Elias. E ele olha, tem pão assado na brasa e tem água para ele comer. Isso é muito simbólico. Quando nós estamos fracos, é no momento que a igreja do Senhor é servida com pão e água. O pão vivo que desce do céu e a água da vida que vai te saciar a sede. Aleluia. Ele pega, come e ele volta a dormir. Que Deus maravilhoso. Deus mais uma vez manda o anjo diz assim: acorda, Elias. Ele acorda e de repente tem pão e água novamente. Irmãos, eu acho lindo a palavra do Senhor. Quando eu olho a palavra do Senhor, lembra de quando Pedro estava na cadeia. Pedro estava para ser decapitado, para ser julgado no dia seguinte. Mas enquanto Pedro estava sendo aprisionado na cadeia, a igreja estava orando pela vida de Pedro. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Só que quando esse processo da igreja orando, Pedro dormindo, o anjo aparece lá dentro da cadeia. E o anjo diz assim: Pedro, levanta, sai para fora. Pedro talvez levanta atordoado de madrugada, a luz começa a clarear lá dentro da cela. E ele vai saindo e o anjo diz assim: Pedro, tá frio lá fora, pega a tua capa, Pedro. Cuidado, Pedro. Eu vejo isso, cuidado do Senhor sobre a tua vida. A sentença de Pedro não tirou o sono dele, mas enquanto a igreja estava orando, o anjo foi enviado lá dentro da cela e libertou Pedro. Quando ele percebeu, já estava fora da cadeia. Não há prisão, não há cadeia para aqueles que esperam no Senhor. Meu irmão, isso é para nós entendermos o cuidado do Senhor. Jesus, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Elias come o pão físico, mas nós comemos o pão espiritual. Antes de confrontar o emocional, Deus fortalece o físico. A maioria de nós aqui, a nossa classe, já está nos 40. Desculpa se eu ofendi aqueles ainda que está perto, mas você lembra do Chaves? Quem assistiu Chaves? Ele tinha uma frase que é muito marcante, Neto. Diz assim: ó, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Se você ainda não chegou nos 40, mas você vai chegar. O que eu quero dizer com isso? A maioria nós temos às vezes cuidar da nossa saúde física. E eu estou falando aqui algo muito sério, que muitas vezes a gente está lá embaixo, emocional, às vezes é falta de reposição hormonal. Isso é muito sério. Não é nem espiritual, irmão. É questão de cuidar da saúde física. Ir no médico. Eu sei que é difícil às vezes a gente conseguir essas coisas aqui. Você tem a oportunidade, busque saúde física. Procure um médico. Veja como é que está o teu estado emocional. Porque quando eu olho na palavra do Senhor, antes de o Senhor cuidar do lado espiritual de Elias, antes de Deus começar a se revelar a Elias, Ele oferece pão e água. Come, porque tu precisa se alimentar. Porque grande é a tua caminhada. Tu não é feito, Elias, para ficar aí debaixo do pé de zimbro no deserto. Deserto não é o final da vida de crente, não é de jeito nenhum. Nós passamos pelo deserto, nós não habitamos no deserto, porque Deus tinha um monte Horebe para Elias. E depois que ele come, ele começa a ter força. E a Bíblia diz que ele anda 40 dias até ao encontro de Deus.
Então, meu irmão e minha irmã, creia nisso. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Se você está passando por um momento de desgaste emocional, se alimente com o pão da vida, porque grande é a tua caminhada. O Evangelho diz, Jesus declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando nós olhamos esse texto, e um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor, quando ele está diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando ele começa a estar diante lá, no Monte das Oliveiras, aí o que é que ele diz? A minha alma está angustiada até a morte. O que eu entendo com isso? Meu irmão, nós não somos melhor do que Cristo. Nós passamos por lutas, passamos por momentos difíceis, Hermes, mas nós devemos declarar: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Jesus, quando estava no monte de Getsêmani, ele falou o seguinte: orai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês, eu preciso. Existe uma promessa sobre a minha vida, mas eu preciso de estar com você. Por que Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, sabendo que ele ia ser ressuscitado? Era demonstrando a humanidade: eu preciso que vocês. Ele se compadece de nós. Aleluia. Talvez tenha nesta noite, eu já estou terminando, pessoas como o profeta Elias, se isolando, dizendo: vou acabar. Talvez tenha alguém aqui dizendo assim: vou chegar ao fim, já chega, estou cansado de lutar com isso. Eu estou cansado de lutar e não ter resultado. Continua, meu irmão. Há uma promessa sobre a tua vida. Eu vou entregar os pontos, eu vou entregar o ministério, eu vou entregar. Quantas vezes eu já tive situações de dizer assim: eu estou cansado. Eu não queria estar aí para o culto, não. Eu queria ficar em casa. Eu queria me isolar. Eu queria estar sozinho. Quantas vezes? Quero estar sozinho. Às vezes acontece a gente querer, só quer ficar só. Mas existe uma promessa. Quando a gente, Luciana, vem, recebe a palavra de Deus, recebe o pão da vida, Jesus muda a nossa história. E a gente sai daqui, Thalita, com um ânimo novo para caminhar, porque grande é uma caminhada. Nós estamos no deserto da vida, passando. Nós não vamos ficar no deserto. Então coma nesta noite o pão da vida, a água, a fonte de que é Cristo. Se alimente para você caminhar cada vez mais. Não é tempo de parar, Everton. Não é tempo de dizer: basta, eu quero morrer. Não. É tempo de continuar firme. O tempo está mal. O tempo, nós estamos vivendo cada vez o tempo mal. O mundo jaz no maligno, mas não é tempo, irmãos, de parar. É tempo de nós comermos o pão, ter fôlego e continuar a nossa caminhada até o monte do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer? Lembra, para subir o monte precisa de força física, força espiritual. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer? Então o deserto não é para nós. Talvez você entrou assim nessa noite, querendo abandonar algumas coisas na tua vida. Não para. Não para. Não é tempo de parar. Não é tempo, Adérito, de dizer assim: eu vou estacionar, eu vou largar isso. Não. Continuamos firmes. Confiamos que Deus, Ele provê. Irmãos, todos nós somos imigrantes aqui. Quando nós pegamos a nossa mala, saímos do lugar que nós estávamos para essa terra, nós saímos debaixo de uma promessa. Nós saímos debaixo de uma esperança. E quando nós começamos a caminhar, quantas das vezes nós enfrentamos desafios, mas nós por que não paramos? Porque existe uma esperança, existe uma promessa. Eu lembro que quando nós estávamos visitando um dos últimos cultos de jovens, lá na cidade de Fortaleza, eu e a Patrícia, nós entramos, tinha 2 jovens assim na portaria, e aí um deles olhou para nós e falou assim: vocês serão missionários. Eu olhei: amém, mas missionário? Como? Nessa altura eu nem imaginava que um dia nós estaríamos fora do Brasil.
Então, quando nós saímos debaixo de uma promessa. E hoje eu estou ministrando para uma igreja. Mas durante esse curso, até eu chegar aqui, quantas vezes eu já estive no deserto? Quantas vezes já tive vontade de desistir e voltar atrás? Mas sabe o que acontece? A promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Creia, não desista, não volte atrás. Não para, creia na promessa. Só você sabe a promessa que você tem. E se essa promessa está diante do Senhor, continua firme. Pega isso nessa noite. Respira fundo, come e se alimenta da palavra do Senhor, porque ela será como alimento forte para a tua caminhada, em nome de Jesus. O mesmo Deus que sustentou Elias, é o mesmo que permanece sustentando a minha e a tua vida. Ele ainda renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. A Bíblia fala que nós podemos até cansar, Nariane, mas Ele renova as nossas forças. E não é pecado a gente confessar as nossas humanidades e dizer, eu estou fraco. Não, eu estou fraco. Porque, confessa, Deus renova a minha e a tua força. A força do Senhor, ela é renovada. Os que confiam, oh, aleluia. É nós pegarmos a palavra do Senhor e transformar ela como verbo vivo na nossa vida. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Creia nisso, irmãos. E olha que essa palavra não é uma das palavras que eu gostaria de pregar, porque eu tenho muito cuidado de falar sobre promessa, porque eu já vi tanta coisa, o meu coração já fechou tantas vezes, mas o Senhor tocou no meu coração para falar nesta noite sobre a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Eu tenho muito cuidado, muito temor de falar isso, porque eu não quero estar aqui querendo mexer nas tuas emoções e falar aquilo que Deus não falou. Porque Deus sabe no meu coração que não é um assunto que eu gosto de falar, mas eu não estou aqui para o que eu gosto, é aquilo que Deus quer falar. E eu creio que nesta noite, se tiver uma pessoa que precisa ouvir sobre aliança, sobre promessa, sobre renovo, com certeza Deus cumpriu com aquilo que Ele quis. Aleluia. Vamos cantar um hino, por favor, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é tempo de parar, a igreja do Senhor. Existe uma promessa para esta casa. Nós passamos por muitas lutas, mas nós cremos na promessa para esta casa. Esta casa será uma casa de provedores. Será uma casa de provedores, entenda isso. Casa de provedores é aquele que tem para dar. Eu não sei por que o Senhor está ministrando isso no meu coração. É alguém que tem para oferecer. Um lugar onde o teu povo não é avarento. Um lugar onde o teu povo vai ser como um manancial para vidas. E não somente o físico, mas espiritual. Eu creio nisso, eu creio nessa promessa. Eu guardei essa promessa. E quando foi o dia aqui que nós fizemos a inauguração desse templo, Deus usou a palavra do Dário. A boca do Dário declarou: eis que eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês. E isso foi tão grande no meu coração que a indagação é: vocês não estão vendo? Eu creio nessa promessa. Por muitas vezes nós estivemos talvez em alguns desertos passando, né, Dário? Só Deus sabe. Mas nós pegamos, guardamos a promessa. Essa casa será casa de provedores. Creia nisso. Abra o teu coração. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Toma posse das promessas de Deus. Mesmo que você esteja passando por os desertos, mas creia nisso. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Te adorar.